Linha defensiva. Vamos começar então pela DL. Bom, o que a DL precisa ter? Aqui eu também vou falar de forma geral. Tá? Vou englobar defensive ends, nose tackles e defensive tackles. Depois a gente separa, tá? E vamos separar ela por sistema também, para ficar mais fácil da gente captar. Força, né? Batendo na mesma tecla. Todo jogador de futebol americano precisa ser forte. O linha defensiva, muito mais, tá? Muito mais. Possivelmente seja a posição que necessite de mais força dentro do futebol americano. Por quê? O linha defensiva ele é um cara grande, mas ele não é um cara tão grande quanto a OL, tá? Porque ele precisa se movimentar, certo? Então ele não é um cara tão grande, tão pesado quanto um OL, não que ele não seja pesado. Então ele precisa compensar nessa diferença de peso sendo mais forte, tá? Então a força é crucial. Agressividade, né? Jogador de linha, tanto linha defensiva quanto linha ofensiva, precisa ser extremamente agressivo. O jogo de futebol americano se define nas trincheiras. Uma OL ruim é um ataque condenado ao fracasso. Uma DL ruim é uma defesa condenada ao fracasso. Times com boas OLs e boas DLs normalmente são os caras que a gente vai ver disputando coisas grandes, tá? Todo ano que vocês veem um time do Super Bowl, possivelmente aquele time tenha no mínimo uma OL top 10. Pelo menos um dos dois times, tá? Ou uma DL sensacional, melhor pass rush da liga. Alguma coisa relacionada à linha defensiva ou ofensiva esse time tem. Sem isso, eles não vão chegar. Não vão chegar. É improvável que algum time chegue num Super Bowl, que algum time aqui no Brasil chegue nas finais, tá? Sem linhas ofensivas e defensivas físicas. Um exemplo aqui do Brasil, Timbó Rex e Spectros que fizeram o Brasil Ball, possivelmente tenho 2 das 5 melhores OLs do Brasil. DLs a mesma coisa. São times extremamente físicos nas trincheiras. Os times que chegam são aqueles caras que têm linha defensiva e linha ofensiva forte e agressiva. Massa, né? Mesma ideia do jogador de linha ofensiva, né? Ele precisa ser um cara grande, mas não um cara gordo. Ele precisa ser um cara que tenha músculos e não um cara que tenha gordura. Capacidade de segurar bloqueios, tá? Enquanto a OL precisa saber bloquear, a DL precisa saber parar esses bloqueadores, tá? Precisa ser instintiva, precisa ser física o suficiente para enfrentar um bloqueador e para enfrentar 2 bloqueadores, tá? Em situações de combo block. Então ele precisa ter essa capacidade. E o que envolve, né, essa capacidade? Entendimento do jogo, trabalho de mãos e movimentação dos pés. E aí entra a nossa reação. Para te reagir rápido, tu precisa saber o que o ataque está fazendo, tu precisa conseguir se movimentar, trabalhar os teus pés, né, para manter a tua base boa, e tu precisa saber usar as tuas mãos para te segurar o teu bloqueador, tá? E tu só consegue fazer isso entendendo o jogo. Então, esses últimos 4 pontos estão diretamente ligados à capacidade de segurar bloqueios, tá? Precisa dominar o cara que está te bloqueando, sair dele, fazer tackles, ou simplesmente segurar ele para deixar os outros jogadores trabalhar, tá? E para isso, então, tu precisa ser forte, tu precisa ser agressivo. Pensa, se o linha ofensiva é um cara agressivo e forte, se tu não for isso na mesma intensidade ou mais, o cara vai te dominar. Então, naturalmente, tu precisa ter força, tu precisa ter agressividade, tá? Então, assim, linha defensiva precisa trabalhar muito a sua base, tá? O pad level tem que ser baixo, né? Tem que jogar sempre mais baixo que o jogador de linha ofensiva, por isso que ele não pode ser um cara tão alto quanto um OL, que é importante que ele jogue mais baixo. E aí, para isso, ele precisa ter essa boa base. Trabalho dos pés, tá? Quadril tem que estar sempre firme, tá? Força de tronco é importantíssimo. E ele precisa ser reativo, tá? Ele não sabe imediatamente quem vai vir bloquear ele, então ele precisa ter esse tempo de reação, identificar qual conceito o ataque está utilizando, né? E essa parte de reação é aquilo que dificulta para a defesa comparado ao ataque. O ataque normalmente sabe o que ele quer fazer na jogada. A defesa não tem a menor ideia do que o ataque vai tentar fazer. Então a defesa precisa ser totalmente reativa. E aí entra aquela parte de realizar drills, né? Mesmo que não seja diretamente um drill de campo, mas aqueles drills de reação, que tu ativa a tua capacidade, a tua musculatura a reagir aos estímulos, tá? Então, drills simples, onde tu vai trabalhar a tua reação. Sei lá, larga uma bola e tem que pegar, identificar o que está acontecendo. Algo que tu não saiba, tá? Precisa de comandos onde tu vai apenas reagir. Então, essa parte de treino é uma coisa que diferencia bastante a defesa do ataque,
essa parte de reação. A defesa precisa ser muito mais reativa, tá? Então, quando vocês forem fazer treinos, sempre foquem nessa reação. Sempre coloquem drills, coloquem exercícios, qualquer coisa que vocês precisem reagir, tá? Ativar a musculatura partindo de um estímulo que vocês não sabem qual é. Vocês vão identificar o estímulo e reagir, identificar o estímulo e reagir. E isso vai melhorar muito a capacidade de vocês em campo, tá? Então, essa reação ajuda bastante para o jogador de linha defensiva. Bom, eu vou dividir, então, um sistema com 3 DLs e com 4 DLs, tá? Primeiramente, eu vou falar com 3 DLs aqui. Eu vou botar um nose tackle, um defensive end e um defensive tackle, tá? Para a gente ter um exemplo dos 3. Quando a gente joga com 3 DLs, alguns times utilizam nose e 2 DT, tá? Um nose e 2 defensive end, mas eu vou usar um de cada um, né? Só para ficar mais fácil da gente exemplificar. Em sistemas que jogam numa 3-4, tá? Eu trago 3 exemplos aqui. Defensive end de 3-4, um nose tackle de 3-4 e um defensive tackle de 3-4, tá? Como exemplo, defensive end, eu trago o Calais Campbell, tá? Que ele é um cara que precisa ser físico, muito mais físico, é um cara mais pesado, na verdade, mais pesado e tem uma melhor função contra o jogo corrido, consegue trabalhar melhor contra os seus bloqueadores, tá? Quando comparado a um defensive end de 4-3, tá? Então é importante a gente saber que quando a gente tem uma DL com 3 homens, as características dos jogadores vão mudar comparado a uma DL de 4 homens, tá? A posição de defensive end, ela vai existir nos 2 sistemas, mas o defensive end de 3-4, ele precisa ser mais pesado, tá? Tem um cara um pouco mais físico, ele precisa saber trabalhar bem mais, né, os seus moves internos, ele precisa saber bem mais enfrentar combo blocks, ele precisa ser bem mais pass rush interno, tá? E ele precisa ter capacidade de enfrentar guards, tá? De enfrentar tackles, de receber down blocks, que é algo que o defensive end normalmente não recebe, tá? Então ele é um cara que precisa ter bem mais apto ao jogo corrido quando comparado a um defensive end de 4-3, certo? O nose tackle, esse cara é o cara que precisa ser um monstro na defesa. Ele é o âncora da defesa. O nose tackle precisa ser uma âncora. Num sistema com 3 DLs, esse cara provavelmente vai enfrentar 2 OLs em 100% do jogo. Provavelmente praticamente todos os snaps vão ter 2 linhas ofensivas tocando nele. E ele precisa saber reagir a isso. Ele precisa conseguir parar isso. Tá? Ele precisa saber enfrentar combo block. Ele precisa ser a âncora. Se o nose tackle não for uma âncora, toda jogada o ataque já parte de uma corrida ganhando 2 ou 3 jardas. Porque se esse cara for empurrado por um combo block, o ataque já está ganhando jarda. Então ele não pode ceder terreno e ele vai enfrentar 2 jogadores. Então ele precisa ser um cara pesado, né? Aqui a gente vai ver possivelmente o cara mais pesado da defesa, tá? O nose tackle. Ele precisa ser extremamente forte e extremamente técnico. Se esse cara não souber trabalhar sua técnica de reação a um combo block, ele não é um bom nose tackle, tá? Numa 3-4 ele não consegue jogar. Então ele precisa trabalhar muito a sua força, precisa trabalhar muito a sua base, tá? E a parte técnica. Esse cara é aquele cara que, se não movimentar os pés tão rápido, tá? Não é tanto problema, tá? Mas ele é um cara que precisa ser extremamente físico. Ele é um cara que tem que ser uma âncora, tá? E um bom exemplo é o Kenny Clark, do Green Bay Packers. Defensive tackle, tá? Ele tem um perfil parecido com o do defensive end, tá? Ele é o cara, um híbrido, basicamente, entre o defensive end e o nose tackle, tá? Ele é o cara que normalmente vai fazer um pass rush interno. O defensive end, às vezes, vai por fora, às vezes vai por dentro, por isso que ele precisa ter capacidade das duas partes, enquanto que o defensive tackle, ele normalmente vai ser um pass rusher interno, tá? Numa 3-4, muitas vezes ele vai alinhar em technique 4, que seria cara a cara com o tackle, e fazendo slide para o lado interno, para dentro, né? Para vir o pass rush por fora dele, tá? Então ele precisa ser um cara rápido, esse cara sim precisa ser rápido, precisa saber se movimentar, precisa trabalhar os moves internos, tá? Então esse cara aqui, ele precisa ter muita explosão, ele é um cara que precisa ter muita potência, tanto quanto força, ele precisa ter muita potência. Esse cara é aquele cara que tem que ser explosivo, tá? Porque ele vai alinhar num cara e vai entrar por um outro espaço
tá? E esse espaço normalmente interno tem mais jogadores ali, e ele precisa ser um cara extremamente explosivo, tá? O melhor exemplo possível, que para mim é o melhor jogador da NFL, tá? É o Aaron Donald, é o melhor atleta, na minha opinião, da NFL, tá? A gente vê muita gente falando em quarterbacks, mas para mim, o principal atleta de toda a liga é o Aaron Donald. Ele é um cara extremamente dominante, tá? E por que eu digo isso? Porque ele é um cara que consegue realizar a função dele de defensive tackle numa 3-4, ele consegue jogar como nose tackle, ele consegue jogar como defensive end de 3-4. E ele consegue jogar de defensive end numa 4-3 e ele consegue jogar de defensive tackle numa 4-3. Ele é um cara que consegue executar todas as funções possíveis da linha defensiva com extrema genialidade, tá? Então, para mim, esse cara é o principal jogador da liga americana, tá? E ele é um cara que é um excelente exemplo, tá? De ver, né, como ele trabalha, né? Que é um bom exemplo de defensive tackle. E outra coisa que esse cara precisa ter muito boa é o jogo de mãos. Tá. Quando a gente faz um pass rush interno, quando a gente vai pressionar o quarterback pelo meio da linha, as mãos são cruciais, tá? Se o guard conseguiu te grampear, dificilmente tu vai chegar. Dificilmente tu vai chegar, tá? Então tu precisa ter um bom trabalho de mãos para conseguir sair desses caras, tá? E aí o espaço é curto, a gente está no meio da linha, tem mais caras para os dois lados. Então tu precisa trabalhar muito bem a sua base e as suas mãos, tá? Então esse cara precisa ter a potência, tá? Para trabalhar rápido, movimentar suas mãos e seus pés. Isso é chave, então, para ter um bom defensive tackle. E um bom exemplo é o Donald. Num sistema com 4 DLs, aqui a gente trabalha com 2 ends e 2 defensive tackles, tá? Alguns times colocam o nose tackle aqui, alguns times mudam as características desses jogadores, mas isso aqui é um padrão, tá? 2 defensive tackles e 2 defensive ends. Bom, esse defensive tackle aqui, ele é um pouquinho menor comparado àquele nose tackle lá da 3-4, tá? Porque agora a gente tem 2 caras aqui. Ao mesmo tempo que ele é um pouquinho maior que aquele outro DT, porque aqui ele tem mais função contra o jogo corrido, tá? Ele tem mais função contra o jogo corrido, então naturalmente ele precisa ser um pouco mais pesado, um pouco maior que aquele defensive tackle da 3-4, tá? Então um bom exemplo disso, né, o Fletcher Cox, dos Eagles. Ele é um excelente defensive tackle de 4-3, tá? Ele é um cara que tem boa capacidade para enfrentar o jogo corrido, tá? Ele é um cara que tem boa capacidade de fazer pass rush. Se botar contra um combo block, ele tem capacidade para segurar um combo block. Se deixar em marcação 1 contra 1, ele tem capacidade de dominar o bloqueador, tem capacidade de fazer pass rush, tá? Então ele é um cara mais atlético. Quando a gente comparar ele com o nose tackle, por exemplo, né, ele é um cara que é mais rápido, trabalha mais sua velocidade, tem os pés mais rápido também, né? Tem um bom trabalho de mãos e ele é um cara, então, tem mais potência, tá? Ele é um cara mais atlético quando comparado com o nose tackle. Defensive end. O defensive end aqui, ele é bem diferente daquele defensive end que a gente viu numa 3-4. Lá na 3-4, aquele cara precisa ser maior, precisa ser bem melhor contra o jogo corrido, precisa ter capacidade de fazer contenção de 2 gaps, né? De encarar um bloqueador e dominar completamente. Quanto que aqui na 4-3, o defensive end é um cara um pouco mais leve, é um cara bem mais rápido, e aqui é crucial a velocidade, tá? Porque quando a gente joga num sistema com 4 DLs, normalmente nossos pass rushers, os caras que vão pressionar o quarterback, estão nas extremidades da linha, são os defensive ends. Então eles são mais leves, né? E naturalmente são mais rápidos. Então eles precisam ser velozes, tá? E aqui sim tem um ótimo trabalho de mãos. Então o trabalho de mãos e a velocidade, né? Para o defensive end de uma 4-3 é crucial. Isso diferencia bastante, né, do defensive end da 3-4. Lá ele precisa ser muito mais forte e aqui ele precisa ser muito mais rápido, tá? Então, um bom exemplo é o Nick Bosa, né? Se a gente olhar o Nick Bosa e o Calais Campbell, é nítida a diferença física entre os dois jogadores, né? Vejam que o Campbell é um cara muito mais forte, é um cara muito maior comparado com o Nick Bosa. Ao mesmo tempo, o Nick Bosa é um cara muito mais rápido, tá? Que tem características de pass rush muito melhor que a do Calais Campbell, tá? Não quer dizer que um seja fraco e que o outro não seja bom pass rusher. Longe disso. Mas, né, o defensive end numa 4-3, ele precisa ser muito mais atlético no quesito velocidade, se movimentar mais rápido,
tá? Enquanto o defensive end da 3-4 precisa ser muito mais forte e ter a capacidade de dominar um OL, tá? Então essa é a grande diferença dos dois sistemas, com 4 e com 3 DLs. Lá no sistema com 3 DLs, esses três caras aqui são bem mais aptos ao jogo corrido, tá? São bem mais aptos ao jogo corrido. São bons pass rushers? Sim, são, mas eles são bem mais preparados para o jogo corrido, porque num sistema com 3 DLs, normalmente quem faz a pressão são os edge rushers, os outside linebackers, aqueles caras que jogam por fora da linha, tá? Von Miller, Khalil Mack, esses caras que são especialistas em pressão. Então, esses caras aqui precisam ser bons contra o jogo corrido. Aqui não. Aqui os tackles precisam ser bons contra o jogo corrido e os defensive ends são os caras que vão fazer a pressão. Então, no sistema 4-3, os pass rushers são os defensive ends, tá? Não os linebackers como no 3-4. Então, isso é bem diferente, são características bem diferentes.